Bom, acho que para responder isso, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender o que são as coleções biológicas, como elas são usadas para gerar conhecimento, então por que elas são importantes e quais são os desafios para a manutenção dela. Então, começando com o primeiro ponto, uma coleção biológica é um conjunto de organismos ou partes desses preservados fora do seu ambiente natural e organizados de modo a informar a identidade e a origem dessa espécie. Todo material biológico coletado para coleções segue um fluxo de triagem, identificação e depósito, o que permite uma disponibilização para a comunidade científica. As coleções biológicas ao redor do mundo documentam a mudança da biodiversidade ao longo do tempo e do espaço, permitem a identificação das espécies e muitas vezes são o único recurso disponível que a gente tem para a reconstrução da árvore da vida. Nas últimas décadas, coleções também se tornaram o mais importante repositório de informações genéticas. Elas se encontram nas universidades, nos institutos de pesquisa e nos museus de história natural. Quando você vai a um museu e você vê parte do acervo de diferentes coleções biológicas, e com ele você aprende um pouco sobre animais, as plantas, sobre a diversidade biológica que vivia num determinado tempo e lugar. Tais acervos, além de servir para pesquisa científica, são importantes para ensino e prestação de serviço. As coleções biológicas são fonte principal de informação da pesquisa em taxonomia, que é aquela atividade de dar nome às espécies. Nas coleções você também pode obter dados, por exemplo, de distribuição dos espécimes. Estudar o padrão de distribuição deles e associar informações e técnicas de modelagem nos ajuda a gerar informação para tomar decisões sobre manejo e preservação das espécies. Também nos ajuda a tomar decisões sobre novas áreas de conservação ou medidas para recuperar áreas impactadas. Quando uma área natural é queimada, como infelizmente hoje a gente vê no Pantanal, muitas vezes a única forma de entender aquele ambiente antes desse evento é através do que está guardado nas coleções biológicas. Quando uma espécie desaparece do seu ambiente natural ou é extinta, as coleções biológicas podem ser a única forma da gente obter conhecimento sobre aquela espécie. Nelas, pesquisadoras como eu podem obter um pouquinho de informação genética, por exemplo, e entender um pouco sobre essa espécie desaparecida e como elas se relacionam com as espécies irmãs que são encontradas na natureza ainda. Ainda temos as coleções de importância médica, que são as de micro-organismos, de vetores de doença, que possuem um grande potencial biotecnológico, permitindo tanto a produção de medicamentos e vacinas, como kits de diagnóstico rápido de doenças. Por serem utilizadas em diversos trabalhos técnicos, laudos, artigos científicos, teses, as coleções comprovam a realização dessas atividades e permitem que sejam repetidos e aprimorados. Portanto, é um patrimônio científico e cultural. Só que a preservação desse patrimônio não é fácil. Como se trata de material orgânico, ele pode se estragar muito rápido. Então, o material precisa ser armazenado em local adequado e depende do uso de conservantes e procedimentos específicos para a preservação. Além disso, é importante haver um investimento em recursos humanos, o que inclui a existência de uma equipe de curadoria, que são aqueles profissionais conhecedores do organismo e que são capazes de coordenar tanto as atividades envolvendo os aspectos técnicos como científicos. O Brasil é um país megadiverso, o que implica numa incrível potencialidade diante das demandas ambientais e biotecnológicas, nas quais o capital natural pode gerar grandes benefícios econômicos e sociais, desde que bem administrado sob o ponto de vista do uso sustentável da biodiversidade. A falta de investimento adequado já levou a acidentes de relevância mundial, como o incêndio do Butantã e do Museu Nacional. Só para vocês terem uma ideia, com o incêndio do Butantã foram perdidas mais de 80 mil espécies de serpentes e acho que 450 mil aranhas e escorpiões. No incêndio do Museu Nacional, além de a gente perder um acervo da história do Brasil, perdemos uma das mais importantes coleções da América Latina de entomologia, que tinham 5 milhões de exemplares de espécies diversas. Muitas das espécies queimadas eram conhecidas apenas daqueles exemplares. Isso quer dizer que não existe nenhuma possibilidade de serem recuperados. Quando o patrimônio histórico e cultural de um povo desaparece por falta de investimento, a reação da administração não pode ser "e daí?". É preciso reagir. Para isso, é preciso promover políticas permanentes de preservação e ampliação desse patrimônio, tornando as coleções mais seguras e eficientes na geração de conhecimento, na prestação de serviços e na guarda do material biológico. É preciso garantir que as coleções possam realizar a missão de hoje e do futuro.